Exportação de petróleo cru repercutiu mal dentro da própria Petrobras. Especialistas apontam que os países que aderiram a esse modelo não foram bem-sucedidos, como é o caso da Argentina. Vamos, só um minutinho. A gente copiou uma política econômica da Argentina? Sim, é um ponto final, não é uma exclamação, tá bom? Vamos conversar com o repórter Rodrigo Viga, lá no Rio de Janeiro, que tem os bastidores da Petrobras. O Viga, a estatal é uma grande exportadora de petróleo. Não só por este fato, mas também como lógica de que se isso funciona e não funciona. E os exemplos são todos ruins, de você taxar a exportação para você controlar preço interno. É isso, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. É claro que dói no bolso, no caixa da Petrobras, uma medida como essa, porque agora tem que pagar pouco mais de 9% sobre o óleo exportado, né? Veio a reboque a esteira da reoneração dos combustíveis para fazer um caixa adicional aí, o governo federal, de mais de 6 bilhões de reais. Então, a primeira manifestação de sentimento dentro da Petrobras é que realmente é algo que vai impactar as finanças da empresa, embora a estatal tenha batido recorde de lucro líquido no ano passado de 188 bilhões de reais. Mas a principal crítica que eu vi dentro da Petrobras foi justamente o fato de ser uma espécie de inspiração num país que anda a mão das pernas há muito tempo e com perspectivas não muito alviçareiras. Nossa vizinha Argentina, por exemplo. Isso sem falar que essas fontes dentro da Petrobras dizem que medidas como essa geram insegurança, instabilidade jurídica e abre até uma espécie de medo, talvez paura no ar, porque se estão fazendo isso com o segmento de óleo e gás, por que não outras atividades da economia não poderiam passar por um dissabor como esse, segundo o que eu vi dentro da Estatal Brasileira de Petróleo? Fui conversar com especialistas, analistas, para avaliarem o que eles interpretam dessa decisão do governo federal que foi manifestada na semana passada via medida provisória. O professor da PUC aqui do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, disse que, inclusive, fazer isso através de medida provisória pode ter um ônus enorme, gigantesco para o governo no campo político, porque o objetivo maior esse ano é aprovar a mãe de todas as reformas, é reforma tributária. Se você faz medidas como essa sem dialogar com o parlamento, gera insatisfação, gera insegurança e pode penalizar, inclusive, negociações, segundo Edmar de Almeida, em torno da mãe das reformas, a reforma tributária. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. E isso vai retirar a competitividade dos investimentos na área de exploração e produção no Brasil. Isso por si já é um fato muito negativo, mas também quando a gente olha o precedente que isso cria para a economia brasileira é muito ruim, né? Porque o Brasil tem alguns setores da economia que são muito competitivos e que exportam muito, como a exportação de minério, quanto a exportação de soja, a exportação de carne. E esses setores poderiam também se tornar alvos, né, da criação de impostos para aumentar a arrecadação, retirando a competitividade da economia, reduzindo o nosso superávit comercial, reduzindo os investimentos para a economia como um todo. Esse, então, professor da PUC aqui do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida. Quem tem uma opinião diametralmente oposta a ele é o economista da Bradin, né, Aurélio Valporto. Segundo ele, essa é uma alternativa para controlar, regular preços internos. Isso poderia ser adotado até para outras atividades para tentar dar uma amortecida, inclusive, na inflação brasileira, nos preços internos de alguns produtos. Ele reconhece que pode haver até algum tipo de impacto sobre investimentos, viu, Piotr? Diante de uma medida como essa, porque exportador de petróleo, as petroleiras aqui estabelecidas, não estavam trabalhando com essa perspectiva. No entanto, como ele avalia que a produção hoje está muito concentrada no pré-sal, que representa mais de 75% da produção nacional de óleo e de gás, e a um custo barato e retorno alto, mesmo com essa taxação de exportações, ainda vale a pena, ainda é lucrativo, vantajoso para as petroleiras aqui estabelecidas. Vamos ouvir Aurélio Valporto. O imposto de exportação é uma maneira de regular os preços internos da Petrobras sem que seja necessário mexer na sua política de preços. A primeira coisa que tem que ficar clara é que esse imposto não deve ter fins arrecadatórios, mas sim regulatórios. Tem a finalidade de regular a oferta e preços internos. Com ele, a Petrobras será forçada a ofertar às refinarias brasileiras a preços inferiores aos praticados pela OPEP.
Contudo, se o imposto de exportação atingir apenas o petróleo bruto e não os refinados, as refinarias poderão praticar preços internacionais, transferindo para elas parte da margem abusiva. O objetivo é que o petróleo chegue mais barato às refinarias, mas elas baixarão os preços dos refinados? Eis a questão que não vale só $1 milhão não, tá, Piotr? Só entre aspas, tá? Vale alguns milhões de dólares, inclusive na prática. Piotr, IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que representa as petroleiras, disse que viu com grande preocupação a medida, até porque ao longo da próxima década estão previstos 180 bilhões de dólares em investimentos em óleo e gás aqui no país. Medidas como essa deixam literalmente uma pulga atrás da orelha. E a FGV Energia também disse que viu com preocupação a medida, porque esse é um setor que paga muitos impostos. Mais de 150 bilhões de reais ao ano ao Estado brasileiro. E para fechar, viu, Piotr? Para não dizer que dessa vez ou há muito tempo não quebra um protocolo, saiu uma pesquisa aí sobre os preços dos combustíveis na esteira da reoneração de preço anunciada na semana passada pelo governo federal. Todos eles subiram. Diesel, etanol e gasolina, um olhar especial para a gasolina, alta de 5,70%, alta média, segundo a Valecard, que é uma empresa de meios eletrônicos, foi de 28 centavos. Na média do Brasil, o litro da gasolina já está custando R$ 5,57 aproximadamente. Mas todo mundo subiu. Na semana passada teve a reoneração, teve queda de diesel e de gasolina, mas o saldo a gente sabia que seria para cima, seria positivo, preços mais altos aqui nas bombas, Piotr.